Olá pessoal, muito boa tarde. Hoje, 9 de junho de 2020, 14 horas, nós estamos aqui novamente no nosso canal para mais um encontro, para mais um estudo da Palavra de Deus. Você vendo esse vídeo, assistindo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus irmãos e se tiver alguma observação, alguma crítica ou algum pensamento diferente, pode ter a gentileza de deixar o seu comentário, porque a sua crítica, a sua observação será muito bem-vinda. Pode ser que nós tenhamos um pensamento diferente um pouco em relação a um ou outro ponto da Palavra de Deus que nós estamos apresentando, mas é interessante podermos pensar na arte de poder conviver com aquilo que é diferente de nós e poder relacionar bem, mesmo com pessoas que não têm o mesmo pensamento que nós em um determinado outro ponto. Nós vamos continuar hoje então no nosso tema abordado. Nós começamos já há poucos dias a abordar o que Romanos capítulo 1, 2 e 3, e especialmente parte do capítulo 3, aquilo que Paulo apresenta para nós, a condenação universal da raça humana, o julgamento que Deus tem para a raça humana, aquela avaliação, aquele diagnóstico que Deus faz de todo o ser humano. Nós já tínhamos considerado os três grupos apresentados naquele capítulo: o grupo dos depravados, os moralistas e os religiosos. E nós tínhamos apresentado um pouco já de que Deus, naquele capítulo, por boca de Paulo, que podemos considerá-lo como promotor de Deus, apresentando os seus argumentos, provando, mostrando isso, que toda a raça humana está condenada. E é muito importante, a essa altura, a gente pensar em algumas palavras que aparecem nesse capítulo, como a palavra todo, nenhum, sequer, palavras que indicam a totalidade, um coletivo, mostrando para nós que não há diferença. Então, a avaliação que Deus faz, mostrando a condenação, o julgamento que Ele tem da raça humana, atinge todo o ser humano. O próprio apóstolo, fazendo a pergunta no capítulo 3, verso 9, ele falando do judeu, ele referindo-se ao fato do judeu ter recebido a lei de Deus, as revelações de Deus, e ele faz uma pergunta: temos nós qualquer vantagem por termos recebido assim a lei de Deus, o conhecimento de Deus? Ele diz: de maneira nenhuma, porque nós já temos demonstrado que todos, tanto judeus quanto gentios, estão debaixo do pecado, e todos nós estamos debaixo dessa nuvem do pecado. Então existe uma condenação que atinge toda a raça humana. E ele começou a apresentar esses argumentos no verso 10. Ele diz: porque não há justo nenhum sequer. Ele cita palavras do Velho Testamento, Salmo 14 e Salmo 53. Ele vai citar e ele vai dizer que não há justo nenhum sequer. Já consideramos bastante sobre, pelo menos o suficiente, sobre esse tópico apresentado por Paulo, que não há justo nem um sequer. De maneira resumida, ele está querendo dizer que não existe nenhum ser humano sem pecado. E pecado que eu quero salientar que está no singular, está falando de uma natureza pecaminosa. Ele está dizendo que não há nenhum ser humano que não tenha nascido com essa semente pecaminosa. E ele quer dizer com isso que nenhum ser humano está isento das contradições que existem no nosso ser. O ser, o realizar e o falar. Que nós pensamos que essa palavra justo indica isso. Que não há nada que se contradiga entre o ser e o fazer. Nesse sentido, Deus é justo. Deus é perfeito. Nós estamos debaixo do pecado, nós somos injustos. De maneira também ainda aplicável e resumida, o que o apóstolo quer dizer que o que nós somos por natureza é pior do que aquilo que nós fazemos. Consideramos algumas analogias da árvore e de um poço contaminado, uma árvore contaminada, os resultados disso será uma contaminação também. Hoje nós queremos continuar. Nós vamos considerar o que ele fala no versículo 11 daquele capítulo 3 e vamos progressivamente caminhando dentro daquele capítulo
vendo essas argumentações apresentadas por Paulo, promotor de Deus, mostrando, provando que a raça humana há um juízo sobre ela. Ele está dizendo no verso 11, não há quem entenda. E talvez seria importante a gente parar um pouquinho e fazer uma pergunta aqui. O que é que Paulo diz que o homem não entende? Diz, não há quem entenda. Ele está querendo simplesmente dizer que todos são sem entendimento. Todos não conseguem entender. Mas não conseguem entender o quê? É isso que nós temos que começar a analisar nessa argumentação que o apóstolo Paulo apresenta. Primeiro, existe na nossa sociedade, no nosso mundo, pessoas versadas em diversos conhecimentos. E é muito bom, é necessário até, quando nós encontramos pessoas que podem expor para nós com maestria o conhecimento que eles têm, algum assunto específico que seja uma área do conhecimento dessa pessoa. É muito importante ver na área médica, na ciência médica, na biologia, na geografia, astronomia, na matemática. É muito precioso e é muito gostoso ver alguém que pode expor com tanta clareza o conhecimento que tem de determinada situação. Então, pensando nisso, nós reconhecemos que há pessoas nesse mundo nosso que entendem de tantos assuntos. Há mestres, há catedráticos em diversos assuntos, há doutores em determinados assuntos que entendem uma determinada ciência ou um conhecimento específico. Mas Paulo está dizendo, não há quem entenda. E nós precisamos entender o que ele está querendo dizer com isso. Ele está querendo afirmar que o ser humano não entende. Ele não entende o quê? Em primeiro plano, eu quero salientar que o ser humano, ele não consegue entender a gravidade da sua própria situação. O ser humano não consegue entender por si só, pelo seu entendimento, ele não consegue compreender a gravidade do que significa não ser justo e não ser justificado. O ser humano não consegue entender que esse aspecto, que a sua vida espiritual corre perigo, que a situação sua perante Deus é uma situação grave, é uma situação séria. Isso o ser humano não consegue entender, a gravidade desse fato. Mas o ser humano também, ele não consegue entender Deus. Ele não consegue entender as razões de Deus. O ser humano não consegue entender por que é que Deus salva o ser humano do jeito dele, na concepção dele. O ser humano não consegue compreender os atributos de Deus. Ele não consegue conciliar os atributos de Deus. Ele não consegue entender como que Deus, sendo considerado e visto e afirmado na sua palavra, que ele é amor, esse ser humano não consegue entender e conciliar os demais atributos de Deus. Ele não consegue entender que esse Deus que é amor é um Deus santo, 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 que não pode compreender, que não pode aceitar, que não pode ver nenhum pecado. O profeta, no seu livro, ele podia dizer: tu és tão puro de olhos que não podes contemplar o mal. O ser humano não consegue entender isso, que esse Deus que é amor é santo. Esse ser humano não consegue entender que esse mesmo Deus, ele não trata, ele não pega o pecado da raça humana, o nosso pecado, e ele tenha de colocar o nosso pecado, a nossa situação, para debaixo do tapete,
sem a devida justiça que deve ser aplicada ao pecado. O ser humano não consegue entender que esse Deus que é amor, santo, que não pode contemplar o pecado, ele não consegue entender que esse Deus é justo e que esse Deus, por causa da sua justiça, ele não pode deixar impune nenhum pecado cometido pelo ser humano. E é isso que ele está dizendo. O homem não consegue entender isso. Não há quem entenda. Não há quem consiga na sua mente finita, na sua mente obscurecida, por causa da injustiça, por causa do pecado. Ele não consegue entender, a não ser que haja uma intervenção de Deus para isso. Para o homem compreender essas coisas, ele precisa da palavra de Deus. Ele precisa da orientação de Deus. Ele precisa da luz que emana da palavra de Deus para ele, como uma lâmpada para iluminar o nosso caminho, como o Salmo nos diz. E é isso que Paulo também mostra quando escreveu a carta aos Coríntios, no capítulo 2 e verso 14. Ele pode dizer que o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente, e o homem é natural. Ele é carnal. O que Paulo quer dizer na sua argumentação dessa condenação da raça humana é: o homem não entende. Não há quem entenda a si mesmo. Não há quem entenda Deus. Não há quem consiga conciliar os atributos de Deus. Não há quem entenda que Deus salve uma pessoa exclusivamente da maneira dele. E se não houver uma intervenção da palavra de Deus, o ser humano continuará sem o devido conhecimento de Deus. Então ele diz: não há justo nenhum sequer. E agora ele está dizendo: não há quem entenda. Não há quem entenda isso. Depois ele vai ainda dizer no mesmo verso 11, ele vai fazer uma afirmação, ele vai apresentar um argumento, eu diria um argumento bombástico, que ele mexe com a mente humana, ele mexe com a estrutura do ser humano. Ele vai dizer: não há quem busque a Deus. Como é que nós vamos entender esse fato? Como ele está dizendo: não há quem busque a Deus? E talvez uma pergunta e um comentário também nessa altura pode nos ajudar a compreender o que Paulo quer dizer isso. O que Deus quer que nós compreendamos por boca de Paulo, registrado nessa carta aos Romanos? Não há quem busque a Deus. Se nós olharmos para o nosso mundo, olhar para os nossos antepassados, nós vamos descobrir que pode parecer uma grande contradição aqui, que não há quem busque a Deus. As religiões se multiplicam no mundo. A cada dia aparecem ideias religiosas novas. A cada dia aparecem interpretações religiosas diferentes. A cada dia aparecem igrejas em diversos lugares. Como que o apóstolo Paulo, alguém vai dizer, como ele pode afirmar isso, que não há quem busque a Deus? O ser humano, ele busca a Deus. Mas se a gente procurar essa busca, entender isso através do volume de religiões que existem, nós precisamos entender o que Paulo está querendo dizer atrás desse fato. Nós vemos aí nesse mundo nosso religiões, filosofias apresentando os diversos pensamentos a respeito de Deus. E se analisarmos friamente o que está sendo colocado de Deus em tudo isso, a gente olhando para a sua palavra, a gente vai descobrir que tudo isso que o ser humano está buscando, achando que está buscando Deus, ele não está buscando o Deus da Bíblia, ele não está buscando esse Deus completo, esse Deus que se revelou nos seus atributos maravilhosos para a raça humana.
nós vamos descobrir, pelo que está sendo crido, pelo que está sendo anunciado, a gente pode afirmar claramente e entender o que Paulo está dizendo, que quando a Bíblia diz não há quem busque a Deus, é porque o homem, ele não está buscando a Deus, o Deus soberano. O homem não está buscando o Deus do céu. O homem não está buscando esse Deus completo. O homem está criando um Deus para si. Ele está buscando um Deus que possa ser controlado pelos seus próprios pensamentos. Eles estão buscando um Deus que não observa o pecado, um Deus que não pune o pecado. Realmente não estão buscando o Deus da Bíblia. O homem se engana a cada dia, porque naturalmente falando, o homem não busca a Deus. Qual é a atitude? Qual foi a atitude descrita de Adão quando ele pecou? Nós descobrimos que o homem não tem a capacidade natural para buscar a Deus. O homem tem a sua tendência de fugir de Deus. Foi isso que o primeiro homem fez, fugindo de Deus, ao contrário de buscá-lo. E nesta empreitada, nesta sequência, todos os seres humanos carregam em si mesmos essa capacidade natural de fugir de Deus e não de buscar a Deus, ou então criar para si um Deus que não condena, buscar para si um Deus que vai caber exatamente no seu pensamento, um Deus que vai estar de acordo com os pensamentos humanos, com as opiniões humanas, um Deus que pode caber no bolso, um Deus que pode simplesmente ser confinado à limitação da mente e do entendimento humano. E é por essa razão que Paulo está falando. Não há quem busque a Deus, não há quem busque esse Deus da maneira que esse Deus está se manifestando na sua palavra. E nós precisamos entender esse fato também. E talvez aí seja uma coisa que o homem não entende, que os homens não entendem, que buscar a Deus por meio de um conceito religioso, nós não estamos buscando a Deus. Nós estamos criando um Deus para nós, um Deus que caiba na nossa mente. Uma coisa interessante, quando Jesus contou algumas parábolas, ele mencionou 3 parábolas no Evangelho de Lucas, e essas 3 parábolas, elas podem falar muito bem para nós de que se alguém precisa ser buscado nessa história, somos nós, seres humanos. Então, tudo que acontece na nossa vida, que nos impulsiona, que nos leva circunstancialmente a tentar compreender a maneira que Deus salva, já indica para nós claramente que é Deus nos buscando. Jesus contou no Evangelho de Lucas 3 parábolas. Ele contou a parábola das 100 ovelhas, e ele conta com bastante propriedade ali que um pastor tinha 100 ovelhas e deixou as 99 no curral, e ele saiu à procura daquela que havia se perdido, havia havia abandonado, se perdido para longe. E é interessante notar que quando ele conta aquela parábola, ele contou a parábola exatamente a alguns que confiavam em si mesmos, alguns que não compreendiam a maneira de Deus. E ele conta então que aquele pastor deixou aquelas 99 no curral e saiu à procura, à busca daquela que havia se perdido. E diz o Senhor que, tendo achado aquela ovelha perdida, ela não tinha condições de voltar. Ela estava ferida, ela estava machucada.
ele conta o lindo quadro, que aquele pastor encontrando aquela ovelha, ele curou as suas feridas, pô-la em seus ombros e ele a trouxe de volta. A ovelha não tinha condição de voltar, ela não buscou. A ovelha estava doente, ela precisou ser carregada nos ombros do pastor. Então esse é o quadro lindo, que o homem não busca, mas Deus busca a cada um de nós. E é interessante notar que ele conta uma outra parábola naquele capítulo. Ele fala a parábola das 10 dracmas, que uma mulher tendo 10 moedas, uma delas se perdeu. E ele então, naquele quadro, ele conta que aquela mulher acendeu a luz, acendeu a lamparina, a candeia, e ela diligentemente varre toda a casa, procurando por todos os cantos da casa, e finalmente ela encontra aquela moeda perdida e faz uma grande festa, como no primeiro caso. Em seguida, ele fala da parábola de um homem que, tendo 2 filhos, um deles chamou o pai e pediu que repartisse os bens, etc. Nós não vamos entrar em detalhes dessa parábola, mas o fato é que aquele filho mais moço pegou todos os seus bens e ele partiu para uma terra distante. E naquele relato o Senhor mostra que chegou o tempo que aquele pai ansioso, esperando uma maneira de poder resolver o problema do seu filho. E nessas 3 parábolas que Jesus conta, ele mostra o interesse de Deus em nós, a busca de Deus em nós, ou para conosco. Ele está dizendo que o ser humano, naturalmente falando, não tem essas condições. E é interessante notar que naquelas parábolas, na primeira parábola, houve uma perda de 1%, de 99 uma se perdeu. Na segunda parábola, houve uma perda de 10%, das 10 moedas, uma se perdeu. E na segunda parábola, na terceira parábola, houve uma perda maior, houve uma perda de 50%. O fato é, o homem por si só, ele não tem condições de buscar a Deus. A nossa tendência é afastarmos-nos de Deus, fugir para longe dele. E nós precisamos igualmente da ação de Deus em nós. E se de alguma maneira surge no nosso coração, na nossa mente, uma preocupação, um vazio por Deus, nós devemos aceitar essa sensibilização que o próprio Deus trabalha em nós. É um sinal de que Ele está nos buscando pela sua palavra, usando diversas situações que acontecem na nossa vida. Ele pode nos buscar através de uma circunstância triste, de doença, de morte, de perdas. Ele pode nos buscar usando pessoas que sejam nossos amigos, sejam sinceros para conosco, que demonstrem amor, que demonstrem verdade, no sentido de poder apresentar para nós aquilo que lhe pertence. Então, ele está afirmando, não há justo nenhum sequer, não quem entenda, não há quem busque a Deus. E a religião não é um meio pelo qual o homem busque a Deus. No verso 12, o apóstolo Paulo faz uma outra afirmação. Ele diz, todos se extraviaram. A palavra extraviar aqui, obviamente, ela nos remete à ideia de um caminho, ela nos remete à ideia de uma estrada, e ele está falando, todos se extraviaram. E quero fazer uma afirmação, que é subentendida nas palavras que Paulo está dizendo, todos se extraviaram. Ninguém nasce no caminho do céu. É muito comum as pessoas falarem, eu nasci na religião dos meus pais, eu nasci em determinado conceito religioso, eu nasci em determinada religião, e as pessoas se enganam, porque elas colocam como sinônimo de estar na presença de Deus, estar no caminho de Deus, por ter nascido numa religião.
ninguém nasce no caminho do céu. A Bíblia deixa muito claro para nós que todos se extraviaram. Adão, nesse sentido, ele é o nosso representante. Adão se extraviou do caminho. Adão saiu dos propósitos pelos quais Deus o havia criado. E se nós aceitamos o fato alegremente que Adão representa o fato que nós fomos um dia originalmente formados à imagem e semelhança de Deus, devemos também aceitar o fato que Adão se desviou do caminho, se extraviou do caminho, e Paulo agora está dizendo, e toda a raça humana se desviou também. Nós estamos fora do caminho. Nascer numa igreja, ser membro de uma igreja, não significa que nós estejamos no caminho do céu. Ninguém nasce no caminho do céu. Todos os seres humanos nascem fora do caminho do céu. Nascem fora da caminhada em direção à presença de Deus. E nós podemos imaginar seres humanos caminhando nas suas vidas. Quem de nós nunca perdeu o caminho na nossa vida? Quem nunca errou um trajeto que deveria fazer e errou esse trajeto? Todos nós já erramos o caminho. Esse mesmo princípio, ele se aplica à vida espiritual. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Todos se extraviaram. Eu não sei se os amigos lembram do Caim. Nós estudamos rapidamente, pensamos rapidamente sobre a situação de Caim. E é tão interessante notar que Caim, ele é uma progressão desse homem que nasce fora do caminho de Deus. Adão e sua esposa se extraviaram do caminho e eles levaram toda a raça humana com eles. Caim representa a pressão disso, pois Caim, quando quis se relacionar com Deus, nós aprendemos rapidamente sobre isso, Caim quis que Deus aceitasse a sua situação, e é esse caminho de não reconhecimento, de estar fora da vontade de Deus, é que Paulo está querendo dizer aqui. Em Judas, carta de Judas, versículo 11, a palavra de Deus fala para nós: ai daqueles que prosseguiram, que continuaram no caminho de Caim. Ele não está dizendo ai daqueles que entraram pelo caminho de Caim. Ele está dizendo, ai daqueles que prosseguiram pelo caminho de Caim. Por quê? Porque todos nós nascemos no caminho de Caim. Como Caim nasceu já de pais que se desviaram, se extraviaram do caminho. Ai daqueles que prosseguiram pelo caminho de Caim. E é muito importante que nós entendamos isso. Quando a gente erra em nossa trajetória, a primeira coisa que nós devemos fazer, evidentemente, é o começo do acerto de trajetória, é exatamente esse. Quando nós reconhecemos que nós erramos o caminho. E é isso que precisamos entender. Voltar com o caminho de Deus. O primeiro passo é o reconhecimento disso. Me faz lembrar muito Mateus capítulo 7, daquelas pessoas citadas por Jesus naquele capítulo, que elas estão seguindo a sua vida, seguindo o seu caminho religioso, seguindo as suas práticas religiosas. E Jesus até fala daquelas pessoas que estavam vivendo as suas vidas religiosamente falando, dentro de um conceito religioso. E Jesus diz que aquelas pessoas, muitos me dirão naquele dia: Senhor, nós pregamos em Teu nome, nós expelimos demônios em Teu nome, nós profetizamos em Teu nome. E eles continuaram o caminho deles ali, não reconheceram que estavam fora do caminho. E vão ouvir de Jesus naquele dia: não vos conheço, apartai-vos de mim. A coisa mais importante que precisamos entender é isso, aceitar e reconhecer que nós não estamos no caminho e não prosseguirmos
no caminho de Caim, que é um caminho longe, fora da presença do Senhor. Em seguida, ele vai dizer, no mesmo verso, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Nós precisamos entender aqui esse fato. Ele fala, a uma se fizeram inúteis. Ele falava no coletivo, todos se fizeram inúteis. Evidentemente, precisamos entender aqui o que significa essa não utilidade. Não está sendo referido aqui, evidentemente, a capacidade e as oportunidades que o ser humano tem de poder ter um desempenho social satisfatório, um desempenho social onde não vão poder manifestar que podem sim ser úteis a alguma coisa. Até um grande presidente americano falou no passado, não procure saber o que a sua nação pode fazer por você, mas procure saber o que você pode fazer para a sua nação. E no nosso dia a dia temos essas oportunidades. O que é que nós podemos manifestar de utilidade para o nosso semelhante, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, na cidade onde nós estamos, no país onde nós estamos. Pessoas que desempenham trabalhos sociais maravilhosos, necessários para essa sociedade. Mas agora nós encontramos aqui Paulo falando, a uma se fizeram inúteis. O que é uma coisa inútil? Inútil é uma coisa que não vale para nada, que não serve para nada. É essa a ideia. O que ele está querendo dizer com isso? Que o ser humano, ele tinha uma utilidade. Ele era útil até quando estava dentro dos propósitos e do padrão estabelecido por Deus. Mas a partir do momento que o ser humano falhou, o ser humano perdeu a sua utilidade. É o que ele está querendo dizer aqui. O homem é inútil perante Deus, é no que diz respeito à sua aceitação. O homem, ele, do jeito que ele está, ele não serve para Deus. Morto, sendo perdido, estando fora do caminho, ele não tem utilidade nenhuma para Deus. O apóstolo Paulo, ele pensava que ele era útil. Nós vemos pessoas que se aplicam tanto nas questões religiosas, nas questões de padrões de moralidade mais elevados, numa busca mais elevada de um padrão que seja satisfatório. E Paulo também estava assim. Paulo, ele agiu na sua vida espiritual, num determinado tempo da sua vida, achando que estava sendo útil nas mãos de Deus, achando que as suas atitudes, o seu serviço, sua maneira de pensar, sua maneira de agir, estava tendo algum proveito para alcançar a sua aceitação diante de Deus, a receber de Deus a aprovação e a justificação. E para tanto, ele agiu de maneira tão dura. Ele chegou até prender pessoas que eram justificadas, prender pessoas que eram salvas. Ele pegava carta, ele prendia pessoas, ele consentiu na morte de um justo, que é Estevão. E ele fala disso na sua carta que escreveu aos Filipenses, no capítulo 3, que toda a vida, toda a sua justiça, ele pensava que era útil para diante de Deus, que era a vontade de Deus que ele estivesse daquela maneira, que ele estava sendo aceito por Deus, estava sendo um instrumento nas mãos de Deus. Mas naquela carta aos Filipenses, ele parou e ele entendeu que do jeito que ele estava, a maneira que ele pensava, ele era um inútil diante de Deus, que Deus não precisava dele daquele jeito. E ele vai falar que todas as suas obras de justiça, toda a sua justiça era como esterco, era refúgio, era coisa perdida. Ele falou da sua própria experiência. Ele achava
que por uma prática religiosa, por um conceito religioso, ele estava sendo útil, que aquilo pudesse ser aceito diante de Deus. E nós precisamos entender esse fato. Do jeito que nós estamos, somos inúteis. O homem, sem entender a vontade de Deus, sem entender como Deus salva, ele é inútil. Deus não precisa do nosso esforço. Deus não precisa do nosso pensamento. Ele está mostrando, do jeito que vocês estão, é como lixo, é como uma coisa perdida. Nossa dedicação, nosso esforço, sem a compreensão, é algo perdido. Finalmente, ele vai, no verso 12, fazer uma outra afirmação. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. É isso. Como que não há quem faça o bem? Que bem é esse que Paulo está se referindo aqui? Que não há quem faça o bem. Certamente nós conhecemos pessoas bondosas. Nós conhecemos pessoas que procuram de alguma forma fazer obras de caridade, manifestar sua bondade, manifestar o seu amor, manifestar a sua sensibilidade perante as pessoas. E pode ser que os nossos amigos, ouvintes, vendo esse vídeo, sejam uma dessas pessoas. E Paulo está dizendo aqui, é Deus que está dizendo, não há quem faça o bem, nem um sequer. O ser humano, ele precisa entender que esse bem que ele julga fazer, não é o bem que Deus quer que ele faça aqui. Não é o que ele faz, não é o suficiente para agradar a Deus. É esse bem a que Deus está se referindo aqui. Deus é santo, Deus é justo, Deus é eterno. E o bem que ele fala aqui, não há quem faça algo que possa fazer por merecer o céu. Não há nada que o homem faça que possa fazê-lo ter crédito diante de Deus. Por quê? Porque nós estamos lidando com um Deus santíssimo. E tudo que vai sair de nós é impuro. O escritor do Velho Testamento, no livro de Isaías, capítulo 64, ele podia dizer, todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. Eu não sei se vocês se recordam da analogia que nós fizemos do poço contaminado e da árvore com a raiz contaminada, a árvore com uma raiz doente. É exatamente isso que o apóstolo está querendo dizer. Todos são condenados porque não há quem faça o bem. É que todas as nossas justiças é como trapo de imundícia. Por quê? Porque nós somos contaminados pela natureza pecaminosa. Tudo que vai sair da nossa natureza, por mais prazeroso que seja para nós, por mais útil que nós achamos que seja para o semelhante, ou por mais que nós achemos que seja uma coisa boa e as pessoas se identificam com isso, elas sentem esse bem que nós fazemos. O que Paulo está dizendo, que essas coisas que nós fazemos e devemos continuar a fazer, devemos continuar agindo assim, devemos procurar sermos úteis, devemos procurar beneficiar as pessoas. O que Paulo está dizendo, que não há nada que nós podemos fazer, que isso aos olhos de Deus não tem nem uma aceitação diante dele para que nós mereçamos a sua salvação. É isso que ele está dizendo. Não há nada que o homem possa fazer por si mesmo que possa fazê-lo alcançar a justificação e o perdão e a salvação diante de Deus. Devemos continuar. Que não se faça o bem para os outros, se façam doações, não, ele não está dizendo isso. Devemos fazer isso. Isso é uma obrigação de qualquer ser humano.
mas nunca devemos pensar que nós vamos alcançar salvação, mérito diante de Deus por agir assim, porque não é essa maneira que Deus salva uma pessoa. Nós vamos ficar hoje por aqui, vamos continuar abordando esse tema, especialmente vamos voltar nesse tópico, não há quem faça o bem, mas por enquanto que Deus nos ajude a compreender essas coisas e aceitar no nosso coração aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo. Muito obrigado e até a próxima.